Boa noite, meus irmãos, saudações de paz, gratidão a Deus por estar aqui com os irmãos nesta noite, mais uma noite juntos. E eu gostaria de partilhar, irmãos, aquilo que está no meu coração, a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante, até o versículo 26, tem aqui uma porção da palavra de Deus. Eu não vou ler tudo, depois você acompanha aí que eu postei, Depois você lê tudo. Vamos ler aqui alguns versículos para a gente meditar junto nessa palavra. É um texto bastante conhecido, é o texto do jovem rico. Diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E o jovem perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Disse o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O texto, irmãos, é explicativo. Fala da conversa do jovem com Jesus, o jovem rico. Mas a gente olhando o texto e analisando o contexto, a gente pode perceber aqui, irmãos, algumas coisas que podemos aplicar na nossa vida no dia de hoje. Por exemplo, este jovem era um jovem sábio. Por que sábio? Porque ele cumpria os mandamentos da lei. E segundo a palavra de Deus, todos aqueles que cumprem a lei, que segue os mandamentos, é tido como sábio. E esse jovem cumpria à risca os mandamentos do Senhor. Esse jovem também era um jovem empreendedor. Esse jovem sabia gastar o seu dinheiro. A Bíblia vai relatar que ele tinha muitos bens. O tempo que esse jovem estava vivendo, no tempo dele, ser um empreendedor era difícil, não é como hoje. Você faz um curso, faz uma faculdade e você aprende a empreender. Não. O jovem, tudo indica, ele herdou dos pais a sabedoria de empreender. Tinha muitas coisas. Mas esse jovem também tinha os seus pontos fracos. Abrindo um parênteses, nós também temos os nossos pontos fracos. E esse jovem chega diante de Jesus. Eu queria que você mentalizasse essa cena. Jesus ensinando, está ali um homem ensinando várias pessoas, seus discípulos do lado, e de repente a multidão fica quieta porque vem se aproximando um jovem muito conhecido, um jovem rico. E todos fitam os olhos nesse jovem, inclusive Jesus. E ele, chegando perto de Jesus, mentalize isso, irmãos, perto de Jesus, perto do Filho de Deus, ele começa a fazer perguntas a Jesus. Perguntando a Jesus como ele faria para herdar a vida eterna. Eu acredito que Jesus ali estava ensinando algo ou a respeito da vida do porvir, da vida eterna. E ele, irmãos, chega perto de Jesus já
nessa intenção de receber de Jesus o elogio. Por quê? Porque ele era um jovem cumpridor da palavra de Deus. E ele chega diante de Jesus cheio de confiança. O que farei, mestre, para herdar a vida eterna? O que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus já quebra ali e diz: quem é bom, senão um só, que é Deus? O jovem se achava bom, se achava perfeito. Ele era um perfeccionista. Pensava que não tinha nenhum defeito. Quantas pessoas vivem assim, irmãos? Não é verdade? Quantas pessoas pensam que confiam, irmãos, no seu braço, na força do seu braço. E não pode ser assim. O jovem chega diante de Jesus, mentalizou a cena, e ele está diante de um homem perfeito. Jesus era e é perfeito. E ele chega diante de Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Que farei de bom? Jesus: bom é Deus, siga os mandamentos dele e você terá a vida eterna. O jovem poderia, irmãos, aqui encerrar a conversa, ir embora, porque ele já cumpria os mandamentos. Se é só isso, então eu cumpro, já estou cumprindo, vou embora, já tenho a vida eterna. Mas ele, perceba, ele continua, ele se achando perfeito, querendo que Jesus ali, de repente, escorresse ali um elogio, e Jesus o amou, a palavra diz, lá em Lucas, né? Acho que esse texto está falando também em Lucas, diz que Jesus o amou. E Jesus olha para ele, irmãos, olha agora para dentro dele e vê o coração dele, irmãos. Ou seja, vê a intenção do coração dele. Jesus, quando olha para você e para mim, ele vê, irmãos, a intenção do coração. Ele vê a intenção do propósito. E Jesus, olhando para o jovem pergunta: que farei? Jesus cita os mandamentos para ele. E ele, irmãos, não deixa Jesus nem completar os 10 mandamentos. Quando Jesus está no terceiro ou quarto, ele diz: não, Jesus, tudo isso aí eu faço desde a minha mocidade. Olha, irmãos, o jovem diante de um perfeito, querendo ser perfeito. Está entendendo isso? E aí Jesus olha para ele, para dentro dele agora. Se você quer ser perfeito, faz uma coisa. Olhando para o seu coração, sabendo onde seu coração estava pegado, em que o seu coração estava pegado, fala para o jovem: você empreendeu muito, você foi um cara sábio, soube investir o seu dinheiro. Agora eu quero te fazer um desafio. Sabe aquela propriedade, aquele galpão que você tem, aquele cenáculo, aquela junta de camelo, de jumento? Então, vende tudo isso aí e dá dinheiro aos pobres. Aquele jovem, na hora, irmãos, se entristeceu. Oh, aleluia! Irmãos, o coração do jovem não estava na vida eterna. O coração do jovem estava nos tesouros da terra. Jesus, quando olha para a gente, como eu disse, ele vê a nossa intenção, sabe onde nosso coração está, irmãos. Não adianta querer enganar Jesus. Ele sabe de todas as coisas. E aí, aquele jovem entristecido, irmãos,
ele volta. Aquele jovem ali, eu acredito, irmãos, que poderia tomar o lugar de Judas, o traidor. Ele poderia ser ali o 13º discípulo, tomando a posição de Judas, que depois haveria de o trair. Ele dispensou o chamado por causa do tesouro da terra. Jesus disse para ele vender, entregar aos pobres e depois seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Compreende, irmãos? A vida eterna, ela tem um preço. O desapego do coração de tudo aquilo, irmãos, que nos faz ou que nos deixa estagnado diante da obra de Deus. Essa pequena e breve palavra eu quero deixar nesta noite para a reflexão dos irmãos, dizendo que Deus contempla o seu coração, sabe da intenção do seu coração, dos propósitos, a intenção de cada propósito. Deus, Ele conhece, é o conhecedor de todas as coisas. Você, querido, querida, precisa investir também no reino de Deus. Investir a fé. Jesus, quando faz esse desafio, irmãos, para que o jovem vá e venda o que tem e entregue aos pobres, irmãos, era um desafio que talvez, irmãos, eu não faria, ou não fizesse, né, sem conhecer a história, essa história aqui, ou você também não fizesse. Mas o desafio em si, irmãos, era para entregar aquilo que ele tinha em mãos. Aquilo de valor que ele tinha. O desafio era esse. Talvez eu não faria, você também não faria. O que implicaria, irmãos, de nós perdermos essa chamada que Jesus faz a cada um de nós todos os dias. Talvez hoje, neste momento, você esteja sendo comissionado a seguir a Jesus, a partilhar o que você tem e voltar e seguir a Jesus. Talvez o seu coração esteja apegado em algo nesta terra que Jesus quer te libertar e te dar a vitória, te fazer um ganhador de almas para o reino, um multiplicador de almas para o reino. Pedro, ele teve uma preocupação. Ele disse: Jesus, nós largamos tudo e te seguimos. Irmãos, quem larga tudo e segue a Jesus não fica, irmãos, de mão vazia. Jesus não despede ninguém de mão vazia. Jesus falou para Pedro: você largou tudo e me seguiu. Eu te garanto que nesta vida você vai ganhar 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Querido, louvado seja Deus. Não se apegue em nada, porque a riqueza, a prosperidade vai correr atrás de você, se você assim desprender o seu coração. Amém? Querido, eu quero finalizar nesta noite com esta breve oração, deixando esta meditação para você. Se você ouviu esta palavra e você, quem sabe, está estagnado, parado, porque o seu coração está preso em algo. Eu quero nesta noite pensar que o Espírito Santo está te desafiando a deixar todas as coisas e segui-lo para a glória de Deus. Vamos orar? Amém? Senhor, tua palavra foi pregada, eis aqui a porção dela, meu Deus. Quero entregar nas tuas mãos cada ouvinte, cada irmão que ouviu, cada irmã, meu Deus, aonde quer que ela chegar, que haja um despertamento, que haja um querer, meu Deus, para seguir-te, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, porque não tem ninguém perfeito, não há ninguém perfeito, meu Deus. E, ó Deus, nós pedimos ao Senhor
Que o Senhor nos coloque, ó Deus, numa posição, ó Deus, onde nós reconhecemos, meu Deus, aleluia, Senhor, a perfeição que só está em Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, salve almas nesta noite, é o que nós te pedimos, amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, amém.